Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Vou fazer a leitura utilizando a versão King James e não projetamos o texto no telão para motivar você a trazer consigo a sua Bíblia. Diz assim o texto: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenistas protestaram contra os judeus de fala hebraico-aramaica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos. Então os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ministério. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram-nos diante dos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. E a palavra de Deus era divulgada de modo que se multiplicava grandemente o número dos discípulos em Jerusalém, inclusive muitos sacerdotes obedeciam à fé. Essa é a palavra do Senhor, meu irmão, e eu compartilho ela com você com alegria, no desejo de que ela sempre produza um alargamento de consciência, um aprofundamento de coração e um desdobramento em ações práticas para a vida. No dia em que me mostrarem um cristão parecido com Jesus, eu me converto ao cristianismo. A frase é de Mahatma Gandhi, líder pacifista do século XIX, advogado, filósofo, idealizador e fundador do moderno Estado indiano. E pode parecer retórica se você não conhecer a sua trajetória. Falar desse homem e da sua resistência através da desobediência pacífica das leis civis contra a tirania do Império Britânico cristão, é algo que nessa reflexão não cabe por causa da exiguidade do tempo. Então eu vou me valer de que você conheça um pouco de história e saiba que esse hindu notável, com suas ações e com a sua fé, desmoralizou na Índia os cristãos da rainha inglesa, herdeiros de Thomas Cranmer e da reforma protestante do século XVI. Hoje, a estupefação de Gandhi não é mais solitária. É senso comum no mundo inteiro que o cristianismo, mais do que em qualquer outra época, caiu num descrédito irrecuperável. Escândalos sexuais, econômicos, morais, éticos, luta por poder, clericalismo, divisões, adulteração da mensagem, expoliação financeira, são tantos desvios e são tantos problemas que só nos resta constatar que o cristianismo, como uma ideologia religiosa,
está mesmo com seus dias contados. A religião de Constantino, fundada no IV século, utilizando uma maquiagem dos ensinos de Jesus, mas negando-lhe os conteúdos e os princípios, entrou depois de 16 séculos em avançado estado de sepsemia, que para mim é irreversível. Agora, dentre os inúmeros problemas e questões que ele enfrenta na sociedade contemporânea, talvez o que me parece mais grave é a total descaracterização da mensagem que é atribuída a Jesus de Nazaré, pelo fato de haver se criado um hiato, uma dicotomia entre o caráter social e a dinâmica espiritual da fé. Muito provavelmente os teólogos afirmam que isso se dá por herança do neoplatonismo de Plotino, que a igreja vem desde Agostinho separando aquilo que considera atividades espirituais, como a evangelização, daquelas que são atividades que foram segregadas e atribuídas ao Estado e que estão ligadas a questões de âmbito social, como, por exemplo, o combate às drogas. É dessa forma que, para os cristãos, orar é supostamente mais importante do que votar. Jejuar é mais espiritual do que alimentar o faminto. Falar em línguas estranhas é mais relevante do que denunciar com palavras inteligíveis a injustiça contra o pobre. O cristianismo desses dias é claustrofóbico, agoniza entre as paredes das igrejas, recluso e sectário, preso dentro de estruturas alienantes, praticado por elites espirituais e totalmente desconectado das alarmantes realidades do mundo que nos cerca. Enquanto a igreja se entretém em meio aos seus programas, os Lázaros do mundo moderno jazem à nossa porta, nos sinais, nas cracolândias, nos hospitais, nos presídios, sem qualquer chance de sobrevivência. Enquanto levantamos os alicerces de suntuosos templos, os favelados tentam levantar com papelão as paredes das suas casas. Enquanto fazemos jantares para adquirir propriedades para acampamentos, os miseráveis da terra agonizam nas praças em busca de um prato de sopa. Enquanto bispos e pastores compram jatinhos e andam de limusine, vestem ternos italianos e recebem salários de 50 mil reais, pessoas se espremem nos metrôs superlotados, enfrentam filas desumanas para terem um atendimento médico e mal possuem dinheiro para uma feira que coloque o mínimo de dignidade à mesa. Definitivamente, eu quero lhe dizer essa manhã, com todas as cores e com toda a verdade, que isso que está aí nem é igreja, e muito menos o que se diz nelas é o evangelho. Essa manhã, resgatando esse texto de Lucas, de Atos dos Apóstolos, que fala da instituição da diaconia, eu quero fazer um desafio a você, para que você tenha coragem de olhar para a sua vida e para a sua espiritualidade e para a fé que você diz abraçar e para os valores que você diz praticar,
para que você faça uma confrontação da realidade teórica com a materialização prática das ações do Evangelho no chão de cada dia. Mas eu não quero fazer isso se ele convidar um momento de oração. Aperte os seus cintos, que já já a gente vai começar a pregar. Baixe a sua cabeça e feche os seus olhos. Pai, vivendo nesses dias difíceis, em meio a uma igreja entorpecida, lotada de gente perfumada, cheirosa, bonita, que fez da fé um encontro social de domingo, que transformou o Evangelho em práticas enclausuradas, que fez, Senhor, da doutrina uma confraria entre escolhidos, que estabeleceu como prioridade na vida fazer o bem a quem lhe faz bem, que estabeleceu como prioridade viver uma fé dentro de quatro paredes, que não se projeta para o mundo, que não alcança as pessoas, que não enxerga a dor, que não discerne o outro, que não percebe as idiosincrasias desse tempo com toda a maldade que nos cerca. E é em meio a esse tempo, Senhor, que estão os teus profetas, pregando aquilo que ninguém quer ouvir, indo na contramão dos tempos, mas falando a verdade conforme o teu coração. Essa manhã, atinge aqueles que te amam de todo o coração e desejam fazer a tua vontade. Isso é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Queridos, esse livro de Atos dos Apóstolos, o primeiro livro depois do último evangelho, e ele foi escrito aproximadamente em 63 depois de Cristo, pelo evangelista Lucas, que é um discípulo de Paulo, que não andou com Jesus, e que faz uma pesquisa intensa, conversando com aqueles que foram testemunhas oculares dos fatos, e faz um registro desse livro para um homem chamado Teófilo, que provavelmente era um homem de posses, que ajudou a financiar essa carta, porque fazer uns livros naqueles dias era algo de um desprendimento financeiro enorme, não era qualquer pessoa que poderia bancar isso. O livro, então, está concentrado em narrar o surgimento das primeiras comunidades de fé em Jesus após a ressurreição. E nele existem questões centrais, como, por exemplo, como é que essas comunidades se organizavam? O que é que elas faziam? De quem eram compostas? Quais eram as suas prioridades? Portanto, o livro de Atos nos dá um panorama, nos revela a lousa na qual, no primeiro século, esses cristãos se organizaram, muito próximos da experiência de Jesus, convivendo com a maior parte dos seus apóstolos e dos seus discípulos. E é sobre essa perspectiva que Lucas nos escreve. Agora, responder a essas perguntas que eu coloquei para você é quase impossível sem a gente entender um pouco do contexto sobre o qual essa carta está escrita. Para tal, eu quero convidar você a entrar em Jerusalém no ano 63 e fazer parte dessa cena para que suas percepções sejam alargadas. Mas antes de falar das comunidades primitivas, eu queria fazer um brevíssimo resumo sobre as questões sociais e econômicas da Palestina naqueles dias. Jerusalém fazia parte de uma província romana que estava sendo dominada com mão de ferro e que tinha uma espécie
de legislador, um procurador, um administrador chamado Pilatos, que respondia a Roma, ao César romano. Nós estamos no mundo de leis de Roma, mas de cultura grega. Nós já falamos isso aqui muitas vezes, de um mundo coberto de filosofia grega e de cultura helênica, portanto, era um mundo politeísta e era um mundo de profundas inquietações sobre o sentido e o significado da vida. Nós também estamos aqui vivendo numa cidade de economia familiar. Você não tem aqui produções em escala. Nós não estamos vivendo ainda no mundo industrializado. Portanto, as cidades viviam essencialmente do comércio. E, no caso de Jerusalém, essa situação é agravada porque Jerusalém fica numa montanha. E aí você não tem nenhum porto. O porto mais próximo, que hoje fica em Tel Aviv, que é a capital de Israel, ele tinha um certo deslocamento que para hoje é muito pequeno, mas para aqueles dias era enorme. Portanto, nós estamos falando de uma cidade habitada essencialmente por judeus, ocupada por romanos, em que a economia gira em torno do negócio do templo. O templo é a grande estatal de Jerusalém. O templo fazia com que Jerusalém parecesse uma Brasília dos nossos dias, onde aproximadamente 90% da atividade econômica depende de empregos públicos, federais e municipais. Portanto, o que fazia Jerusalém funcionar era muito da atividade do templo. O templo empregava milhares de pessoas, entre sacerdotes, levitas e aqueles que prestavam serviços. O templo exigia que pequenos criadores pudessem vender animais para sacrifício. Muito comércio era feito e venda de objetos ali em torno do templo. E, como em toda a sociedade movida pelo comércio, você tinha aquelas festas importantes. Se fosse no Brasil, teria uma festa a cada mês. Mas os judeus eram mais econômicos e tinham 3 grandes festas que haviam sido preservadas ainda nessa época, que era a festa dos tabernáculos, a festa de Pentecostes e a festa da Páscoa, que era aquela onde havia uma afluência maior de pessoas, um fluxo que fazia com que 10 vezes a população da cidade estivesse ali, e aquilo oxigenava a atividade econômica e, por sua vez, oxigenava também a atividade religiosa, porque você sabe que religião, política e economia são coisas que sempre andaram de mãos dadas. Dentro dessa cidade, então, você tem uma população achatada, dominada, esmagada, escravizada, espoliada. Gente que está pagando um imposto insuportável, o seu IPTU, junto do imposto que o judeu pagava, não era nada. Essa gente é uma gente que não tem cultura, essa gente não tem educação, a grande maioria eram pessoas iletradas e viviam debaixo do torpor e da alienação de uma religião mecânica que havia transformado o culto num conjunto de regras e de leis. Se buscava a Deus e se fazia ofertas a Deus sem sequer saber quem Deus era. Por se tratar do mundo antigo, também é uma cidade onde a saúde é muito precária, você não tem esgoto, apesar de que nas cidades romanas você tinha já obras de encanamento, de aquedutos d'água, mas você sempre tinha uma saúde muito precária. Era muito comum as pessoas morrerem de doenças que hoje nós curamos com uma bateria aí de antibióticos de 5 dias. Esse é um lugar também de constantes focos de rebelião, porque é um lugar onde as tensões são muito grandes, onde as insatisfações são enormes e onde há uma prevalência de uma consciência de que Israel não foi feito para estar debaixo do jugo
de um império pagão. E, portanto, você tem seitas como os essênios e os sicários, que eram violentas e que aqui e ali promoviam tumultos e geravam circunstâncias para provocar instabilidade política. Você tinha uma pseudo-liberdade religiosa, porque o culto era franqueado, mas essa pseudo-religiosidade e essa pseudo-liberdade era algo que estava sempre debaixo dos olhos do Estado. E, portanto, é dentro desse contexto que essa comunidade de Jerusalém se estabelece. L.G. Roger fala que você, no livro de Atos dos Apóstolos, encontra algumas pequenas comunidades estabelecidas, mas que é impossível falar sobre elas se você não partir da comunidade que está em Jerusalém. E que comunidade é essa que surge em Jerusalém? Ora, é uma comunidade composta, na sua esmagadora maioria, de judeus que haviam se convertido. Basicamente, eles estavam em dois grupos: os judeus helênicos, que eram aqueles que haviam se convertido fora da Palestina, eram aqueles que vinham com influência grega, e eram aqueles que não carregavam tão entranhados os costumes da religião de Israel, e haviam abraçado a fé. E você tinha os judeus de herança hebraica aramaica, são aqueles que falam mais o aramaico, que era a língua mais popular, e que também haviam se convertido à fé. Além disso, em Jerusalém estão os astros da igreja. Os apóstolos estão ali. Aqui no ano 63, as perseguições ainda não haviam começado, não havia havido aquela dispersão dos apóstolos pelo mundo inteiro. Então, aqui você tem o centro de poder, aqui você tem o Vaticano dos crentes, onde Pedro, Tiago e João são as vedetes que ficam na vitrine, e nos parece, pelo texto que fala do concílio, que Tiago é aquela figura papal que tem a palavra final, que no momento de decisão expôs qual era o seu pensamento. Portanto, na comunidade de Jerusalém, você tem toda essa estrutura religiosa. Eles têm o templo e eles podem ir ao templo fazer as suas orações. A igreja também começa a se desenvolver nas casas, e as casas começam a ter uma função de sinagoga, de centro de ensino, de centro de acolhimento, de centro de manifestações de amor e solidariedade. E você tem também, frequentando essa comunidade, essencialmente pessoas pobres. Porque Jerusalém é uma cidade de pobres. Portanto, essa igreja é constituída na sua esmagadora maioria de pessoas pobres, de pequenos artesãos, de pequenos comerciantes, de pequenos produtores, de funcionários da estatal do templo. Muito poucas pessoas ricas e de posse faziam parte dessa comunidade. Esse é o cenário. Em rápidas palavras, é sobre esse mosaico que está o capítulo 6 de Atos. Agora, muito importante é você saber como é que essa gente vivia. Se nós estamos falando de uma comunidade, é importante que você saiba como é que essa comunidade vivia. Afinal de contas, aproximadamente 30 anos haviam se passado desde que Jesus ressuscitou. E essa comunidade começa com um número expressivo de pessoas, porque logo no início do capítulo 2 de Atos, o evangelista Lucas nos fala de uma conversão que agrega 8.000 pessoas. Então, nós estamos falando de uma comunidade de representação significativa, de uma frequência expressiva. E, obviamente, isso estava distribuído em toda aquela cidade, o que se leva a pensar que eles exerciam uma influência importante naquele meio. De que a fé dos novos convertidos, daqueles que aceitaram a Jesus, estava impactando aquele lugar, a ponto de que o texto nos revela, que nós lemos há pouco, que alguns sacerdotes estavam se convertendo.
Ora, um sacerdote é alguém de um nível de comprometimento, de arraigamento, de fundamentalismo muito grande. Para um homem desse se converter, é porque coisas extraordinárias estavam acontecendo. E aí eu queria que você voltasse ao capítulo 2 de Atos, que eu vou ler 5 versículos que lhe mostrarão como é que essa igreja vivia depois de 30 anos. 30 anos haviam se passado, Jesus havia ressuscitado e subido aos céus, os discípulos haviam sido comissionados, e eles começaram a pregar, a ensinar e a viver as práticas daquilo que o Senhor os havia ministrado. E qual foi o resultado disso? Abra aí a sua Bíblia em Atos 2, 42. Diz assim o texto: eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia, o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Quando você lê o texto de Atos 2, você encontra o que talvez você imagine ser o estado da arte de uma comunidade de fé. Quando você lê Atos 2, dá vontade de você voltar 2000 anos e ser um crente que faz parte desse grupo. Quando você lê Atos 2, você sente uma compulsão de ter uma casa em Jerusalém e ser ali um profissional naqueles dias que podia de noite sair e fazer parte de um encontro na casa de alguns desses aqui. Isso é tão enfático, isso é tão forte, isso é tão contundente, isso é tão provocante, isso é tão instigante, que 2000 anos depois, há pessoas que ainda fiquem endeusando, adorando esse modelo da comunidade primitiva. Há muita gente que tem a comunidade primitiva como a grande referência de fé e de igreja, o que para mim é uma coisa totalmente impensável, porque eu não consigo imaginar um Deus que 2000 anos depois de que essa comunidade se estabelece sobre as verdades do Evangelho, não é capaz de produzir no coração das pessoas algo que suplante o que está aqui. Eu não consigo entender como 2000 anos depois, as igrejas que existem em nossos dias, no nosso país e no mundo, não conseguem viver nem 50% do que está aqui. Eu não consigo aceitar que 2000 anos tenham se passado e a gente continue olhando para esse texto como a grande meta a ser alcançada, como grande patamar a ser atingido, como grande desafio a ser abraçado. Tem alguma coisa errada. Deus é dinâmico. Deus nos chama para andar, para caminhar. A fé nos move para frente. A proposta do Evangelho é seguir na direção daquele que nos chamou. É andar na perseguição de chegarmos à estatura do varão perfeito. Não é de voltarmos 2000 anos para olhar para esse texto e dizer, a gente tem que ser dessa forma. Eles começaram assim, mas isso era só o começo. O que implica que essa comunidade, para não falar das outras, deveria estar num patamar de espiritualidade muito maior
do que o desses irmãos que estão aqui apenas começando. Aqui o texto revela como é que eles viviam. Perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, ou seja, era uma igreja que tinha ênfase no ensino e que perseverava na doutrina. Essa era uma característica muito forte. Gastava tempo ensinando, de casa em casa, sentando com as pessoas, abrindo os textos que estavam disponíveis, lendo as cartas que circulavam, compartilhando as experiências de fé, perseverando nos momentos de dificuldade, exortando o caído, chamando à responsabilidade aquele que está desatento, aquele que está anestesiado, aquele que está flertando com a fé, mas não se casou com a verdade. Depois diz no verso 43 que em cada alma havia temor e coisas extraordinárias eram feitas pelos apóstolos, ou seja, era uma igreja de manifestações sobrenaturais, onde os dons estavam acontecendo para aparelhar a igreja. Não eram manifestações circenses, não eram peões rodando dentro da igreja, não era gente batendo asa feito borboleta, não era demônio dando entrevista e aguardando o comercial para continuar a bizarrice. Não, aqui eram coisas sobrenaturais, extraordinárias, que revelavam o poder de Deus, e era feita por intermédio daqueles irmãos, porque Paulo recebeu de volta a visão depois de ficar cego por um discípulo chamado Ananias. Portanto, todos manifestavam os dons e a graça de Deus. No verso 44 diz que eles estavam unidos, tinham tudo em comum, dividiam os seus bens para suprir as necessidades de todos, ou seja, havia uma consciência de sustentabilidade social. Era uma igreja sensível com o necessitado. Era uma igreja apercebida aos dramas das pessoas. Era uma igreja solidária e participativa. Era uma igreja onde as casas se tornaram centros de acolhimento e misericórdia. Era um lugar que fazia, não só falava. Está aqui no texto. Depois, no verso de número 46, diz que eles continuavam a se reunir no templo e partiam o pão de casa em casa com alegria, ou seja, era uma igreja com um compromisso do encontro, da vida comunitária, do discipulado, do pastoreio. Era gente que tinha prazer em se juntar, era gente que entendia o que era adorar, era gente que não perdia a oportunidade de celebrar, de fazer a ceia, de ter momentos de partilha, de alegria, de confraternização. E por fim, no verso 47, diz que eles contavam com a simpatia do povo e, por assim ser, muitas pessoas iam se achegando à comunidade para fazer parte dessa nova fé, ou seja, era uma igreja de caráter missionário e evangelístico, e eles ganhavam as pessoas pela sua simpatia, pelo seu respeito, porque gozavam de bom testemunho, porque eram solidários, porque abraçavam aqueles que ninguém queria abraçar, porque acolhiam aqueles que ninguém queria acolher. Esse aqui é o desenho, essa aqui é a radiografia, esse aqui é o molde de uma igreja que está há 2000 anos da gente e que a gente não consegue hoje fazer nem 50% do que eles fazem. Eles viviam o evangelho integral. Portanto, por favor, não venha me falar de missão integral. Porque eu não acredito em missão integral. Eu acredito em evangelho integral. Evangelho balanceado. Evangelho equilibrado. Para usar uma palavra dos nossos dias, evangelho holístico. Que cubra todas as dimensões daquilo que é necessário,
que não cresça feito um monstro, com uma perna maior do que a outra, com um braço maior do que o outro, com um tronco desenvolvido e as pernas atrofiadas, porque deu mais ênfase a uma coisa e esqueceu da outra, porque priorizou aquilo que lhe foi conveniente e negligenciou aquilo que não fazia com que os recursos chegassem até o gasofilácio, porque se instalou num lugar para atingir determinado público e esqueceu de outro que estava do lado, que jazia à porta. Aí alguns anos se passam, depois desse relato de Atos 2, e aí nós chegamos a Atos 6, que foi o que lemos há pouco. Começaram a surgir alguns problemas. Qual foi o problema de Atos número 6? O pessoal estava muito envolvido com o ministério. O pessoal estava muito envolvido com encontro de casais. Estavam muito preocupados com o evangelismo na praça. Estavam fazendo grupo de teatro. Eles estavam preocupados em fazer atividades de cunho essencialmente de colheita, para encher os espaços, para se tornarem grandes, para se tornarem relevantes. E aí aquelas atividades que tinham importância vital, que era o acolhimento do necessitado, era a atenção com o órfão, era a preocupação com o enfermo, era dar a ajuda à cesta básica da viúva, que são atividades que não são tão destacadas, que alcançam pessoas que não são tão influentes, que faz com que aqueles que não têm muita capacidade de ajudar e às vezes não têm capacidade nenhuma sejam amados e respeitados, começou a ser negligenciado, começou a ser esquecido. E os apóstolos agora tinham uma agenda com muita atividade, eles tinham que fazer muitos casamentos, eles tinham que dar muitas palestras, eles tinham que participar de muitas reuniões importantes, eles agora tinham que fazer algumas viagens para supervisionar comunidades adjacentes que surgiam, eles tinham que dar palestras e fazer conferências para os interessados em abrir franquias. Tudo tão parecido. E eles ficaram sem tempo. E eles não conseguiram perceber o que estava acontecendo. E o negócio ficou muito grande. E aí chegou um momento que se tornou insuportável e começou a haver murmuração, começou a haver um queixume, começou a haver uma inquietação. E aí fizeram uma reunião, pediram uma audiência. Eles procuraram na agenda um dia. Chamaram alguns representantes. O pessoal sentou-se. Qual é a bronca? E aí disse que os judeus de origem helênica, aqueles que haviam nascido fora da Palestina e haviam se convertido, estavam reclamando que suas viúvas, seus órfãos, seus necessitados não estavam sendo atendidos com as mesmas regalias e o mesmo cuidado e a mesma atenção das viúvas, dos órfãos e dos necessitados, dos judeus de língua aramaica, dos hebreus que haviam nascido ali em Jerusalém, Israel. Já havia nepotismo nessa época. Já havia, bota o teu na fila aqui, manda para mim que eu conheço, diz que é amigo de fulano, primo de Beltrano, diz que tu é primo de Pedro, diz que tu é sobrinho de João, e a gente vai botar tu na fila. A discussão foi grande. E aí eles chegaram a uma conclusão. Qual é a conclusão? Disse, olha, nós não devemos negligenciar a palavra. Nós não devemos negligenciar o ensino. Nós não devemos negligenciar a oração, porque essas questões são fundamentais. Não devemos deixar isso para ir servir as mesas. Então vamos fazer o seguinte, vamos escolher um grupo de homens. E o verso 3 do capítulo 6 diz algumas das características que tenham bom testemunho, que sejam cheios do Espírito Santo e que tenham sabedoria. E para essas pessoas nós vamos encarregar
o exercício dessas atividades, que são atividades de cunho social. Nós vamos nos dedicar às atividades de cunho espiritual, e esses homens cheios do Espírito Santo, com bom testemunho, cheios de sabedoria, vão se dedicar às atividades de cunho social. Essa foi a questão. E por causa desse texto, não raras são as igrejas e não poucos são os teóricos e os teólogos que fizeram aqui uma dicotomia, estabeleceram o discípulo de elite e o discípulo de segunda monta. Estabeleceram o cristão primeira classe e o cristão classe executiva. Mas as duas coisas no texto são tidas como imprescindíveis, são tidas como indissociáveis. Mas sabe o que é curioso, meu irmão? É que todo mundo na igreja quer vir para o púlpito, mas quase ninguém quer ir lavar os pés dos pobres. Todo mundo quer vir para cá participar do ministério de louvor, mas quase ninguém quer vir aqui para lavar um banheiro, para trocar uma lâmpada que está queimada. Todo mundo quer participar da liderança de um ministério de evangelismo, mas ninguém quer vir aqui no sábado se juntar com o NAP, com o SESC e com outros órgãos que nos apoiam para ajudar os miseráveis daqui do morro a se sentarem aqui confortavelmente, com dignidade, para fazer exame de hepatite, para fazer exame de taxa de glicose, para ser atendido por um advogado, por um cardiologista, por um dentista, por um nutricionista. Sabe por quê? Porque essa gente não dá ibope, porque essa gente não tem network para trazer vantagem para você, porque essa gente não é cheirosa, não é bonita. Ele chega aqui cheio de bronca, cheio de problema, muita gente vem embriagado. E aí, por conta dessa situação de Atos, parece que a solução dos apóstolos foi criar um grupo que fazia a tarefa suja. Vamos eleger uma moçada aí que pegue no pesado e a gente fica só na bênção, orando, estudando a Bíblia, tendo revelação e pregando. Porque na prática é isso que acontece. E eu estou nessa brincadeira há muito tempo, e você que me escuta saiba que eu sei como é que essa roda gira. Mas isso nunca foi a proposta do Evangelho, isso não tem nada a ver com Jesus. Qual é a mensagem de Jesus? A mensagem de Jesus você encontra em Lucas capítulo 4, versos de 18 a 21. Quando ele vai na sinagoga, abre o texto do rolho de Isaías e começa a pregar e diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar para os pobres. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração. Ele me chamou para pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano da graça do Senhor, para pôr em liberdade os cativos e a vestir com vestes de louvor aqueles ao invés de espírito angustiado. Esse é o Evangelho de Jesus. E a quem é dirigido o discurso de Jesus? Ora, o discurso de Jesus é dirigido aos pobres. O discurso de Jesus é dirigido aos perseguidos do seu tempo. O discurso de Jesus é direcionado aos leprosos do seu tempo, que são aqueles indesejáveis, que são aqueles com os quais não se quer ter contato, que seria compatível fazer uma analogia com as drag queens dos nossos dias, com os diferentes dos nossos dias, com os gays dos nossos dias, com o punk do nosso dia, com o gótico e com aquele que você não quer chegar perto, com o drogadito dos nossos dias. O discurso de Jesus era para essa gente.
O discurso de Jesus era para os esmagados, aqueles que não tinham oportunidade, aqueles que não tinham justiça, aqueles que não podiam ir no sindicato, aqueles que não contavam com o Ministério Público, aqueles que não contavam com legislações que fossem um pouco menos injustas. O discurso de Jesus era para as multidões errantes. E ele olha para aquela gente e sente pena delas, porque elas são conduzidas à mercê dos interesses dos poderosos. O discurso de Jesus é para os esfomeados, que atravessam o mar da Galileia para procurar um pouco de pão. O discurso de Jesus é aos ignorantes e aos iletrados, que eram subvertidos pelos ensinos dos escribas, que tornaram a fé uma mecanicidade espiritual que não revelava nenhum sentimento e nenhuma percepção de adoração a Deus. O discurso de Jesus era para os doentes de todos os tipos, e o que mais tinha naquela época era o doente. Tanque de Betesda era uma casa com milhares deles, agonizantes, retirados do meio da sociedade porque estavam amaldiçoados por Deus, porque haviam sido esquecidos de Deus. Eu me lembrei aqui agora do grande confinamento do século XVIII, que tiraram os sifilísticos, as prostitutas e os loucos, trancou todo mundo dentro do asilo para criarem a sociedade perfeita. E a igreja faz a mesma coisa, ela quer criar um espaço onde só haja gente perfeita. Nós não suportamos o diferente, nós não queremos conviver com aquele que não pensa, não fala, não crê e não sente igual a gente não respeita, a gente não ama, a gente não acolhe. O discurso de Jesus era para os inválidos, para os aleijados, para os coxos, os que estavam à beira do caminho, era para as prostitutas, para aquelas que eram execradas, porque o pecado da prostituição era um pecado que maculava o Estado. Era para os coletores de impostos, que eram tidos como agiotas que roubavam o seu próprio povo, e assim eles faziam, mas sem qualquer chance de arrependimento. Era para os possessos de todo tipo, os endemoniados e aqueles que haviam surtado pelas vias de uma psique que se desestruturou frente à miséria e injustiça daqueles dias, e também para aqueles que haviam sido possuídos por demônios mesmo, e que se cortavam, e que viviam nos túmulos, e que gritavam entre as pedras como os gadarenos. É para os insignificantes, é para as mulheres de forma geral que eram marginalizadas, desprezadas, que recebiam uma carta de divórcio por qualquer motivo e eram jogados na sarjeta da vida. É para as crianças que não contavam nada. É para essa gente que Jesus vem. Eu acabei de apresentar para vocês a plataforma de Jesus. Ela é melhor do que a de Dilma, ela é melhor do que a de Marina, ela é melhor do que a de Aécio, e ela é infinitamente melhor do que a do pastor Everaldo. Que a plataforma de Jesus tem compromisso com gente, tem compromisso com dor, tem compromisso com miséria, tem compromisso com solidão, tem compromisso com abandono, tem compromisso com injustiça. Tudo aquilo que os políticos passam à margem. O que é que a igreja de hoje faz, meu irmão? A igreja de hoje se preocupa em encher templo. A igreja de hoje se preocupa em fazer movimento para despejar um caminhão de incautos, ignorantes, dentro dos seus bancos, para serem manipulados, para serem tratados como massa de manobra, por púlpitos loucos, por pastores endiabrados, lobos em peles de cordeiro. Aí você pega o cara, joga ele dentro de um movimento desse qualquer, de um programa desse qualquer, de uma corrente dessa qualquer, de uma campanha dessa qualquer. Aí você joga ele no meio de um templo de não sei quantas mil pessoas, porque estão criticando o Macedo com seu templo de Salomão e as lagoinhas da vida que estão por aí.
E as Assembleias de Deus com seus megatemplos por aí? Ah, por favor, e vocês históricos com seus megatemplos por aí? Por que vocês criticam quando vocês também fazem as mesmas coisas? Eu critico porque eu não faço. Isso aqui é alugado, nunca vou transformar aquilo que é transitório em permanente. Mal dá para pagar. Jogam as pessoas dentro dessas estruturas, eles recebem um banho de fé, testemunhos emocionais para o cara ficar impactado. Bota o cara que matava a mãe, o outro que esfolava o gato, o outro que matava o filho, o outro que fazia miséria, e você bota 10 testemunhos desse, e aí os caras choram 3 dias, 4 dias, debaixo de um programa intenso, que é muito mais para o coração do que para a razão. Aí o cara sai e diz, agora você fica aí, ó, no piscinão, te vira. Não, mas como é que é? Quem vai cuidar de mim? Quem vai me orientar? Quem vai me pastorear? Quem vai me discipular? Não, mas vira aí, ó, tem 50 ministérios, encontra um e entra nele. Vê aí como é que você faz. Aí vem os ritos de iniciação. Se for igreja que aceita batismo, o cara já está batizado e faz uma confirmação. Se não aceita batismo, batiza de novo, porque o batismo do outro não serviu, foi feito em nome de Orubá, foi feito em nome de Ansã. Aí batiza de novo, porque não foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Batiza de novo, foi com muita água, com pouca água. Não, o meu jogado, então joga água, joga ele dentro de um tanque, afoga ele, porque com pouca água não pode. A água é mágica, tem que ter água para molhar ele todinho, para ver se lava esse infeliz. Aí faz os ritos de iniciação, aí o cara sai molhado, o cara sai impactado. E agora? Agora vai lutar com o demônio, cara. Sem entender nada de Bíblia. E aí como é que eu faço? Vai para a EBD. Estuda lá alguma coisa. Vai aprender quem foi Abraão, Moisés, Jacó, Davi. Aí o cara sai sabendo dos heróis da fé e a vida se acabando, a mulher querendo se separar, o menino fumando maconha, o trabalho se desmontando, o cara só na safadeza, a vida toda desmantelada e ele aprendendo sobre Elias, Jonas dentro da baleia. Isso é importante? É importante, meu irmão. Isso é literatura. É tão importante como você saber de Quincas Berro d'Água, de você ler literatura de Jorge Amado, de você ler Dom Casmurro. É importante, são os heróis da fé, é importante. Esses homens estão aqui para a gente aprender com eles, as histórias estão aqui para a gente se identificar com elas. Mas é isso que fazem. E o Evangelho, cara, e Jesus, e as coisas que mudam o caráter, e o Espírito Santo, e o novo nascimento, e a santificação, e a justificação pela fé, e a escatologia, e a expectativa do novo reino de Deus, da nova Jerusalém, e a solidariedade com o caído, e a denúncia profética. Não, isso é o módulo avançado, você tem que ir para o seminário teológico. Quer dizer que eu tenho que ir para o seminário para poder aprender essas coisas. É porque isso é o módulo avançado, a gente aqui só dá o módulo básico. O módulo básico é Abraão, Isaac, Jacó, Elias, José do Egito, Daniel e olha lá. Pedro, João e Tiago no barquinho. E aí esse cara sai, agora ele se emocionou, levou um banho d'água, passou 3 meses estudando o livrinho da escola dominical e ele está pronto para enfrentar o inferno. E agora ele senta na cadeira e todo domingo ele ouve: você tem que dar, você tem que dar, você tem que dar, você tem que dar. Dê, meu irmão, tire de onde você não tem, meta a mão no seu bolso que Deus vai lhe abençoar. Você tem que dar, você tem que dar, você tem que dar. E fazendo isso, você faz a roda girar. Você faz a grande engrenagem da igreja continuar girando para que os pastores continuem vivendo nas benesses e para que você vá sem sentir em módicas prestações sendo conduzido para o inferno. É isso. Evangelho claustrofóbico. Evangelho de 4 paredes.
Evangelho alucinante. Evangelho para enganar, para deixar você doido no ópio do povo. É isso. Mas, meu irmão, isso não tem nada a ver com Jesus. Porque a igreja hoje se preocupa, sabe com o quê? Com a salvação do espírito. Vamos pregar para o cara para ele se converter. Aí você prega, diga, eu aceito, diga, eu rejeito a Satanás, joga água na cara dele, ensina meia dúzia de doutrina, amém. Recita João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Dá um certificado para ele, agora joga ele aí dentro, vamos pegar outro. Aí o cara diz, não, mas eu estou cheio de problema na minha alma, eu estou cheio de trauma, estou todo desmantelado, meu irmão, meu casamento está esbagaçado, meus filhos estão nas drogas, minha filha está aí, prostituída, eu estou todo desmantelado, minha vida profissional é um caos, eu tenho depressão, síndrome do pânico, meu irmão, não, mas isso aqui a gente só salva o espírito, meu irmão, a alma você vai convivendo com ela. Vá no Rivotril, meu filho, 1 miligrama de manhã, 1 de tarde ou de noite, você fica legal, você não vai ficar nem aí com nada. Se piorar muito, procura um psicanalista, ele vai fazer aí umas viagens dentro de você, você vai resolver metade das coisas, a outra metade se resolve, não, porque para resolver tudo é só do céu. Vá se arrastando aí e não esqueça de deixar a oferta. É salvação do espírito. Cara, não tem alma não. E não tem corpo também não. Eu estou doente, eu estou sofrendo, minha casa está vazando. Não tem dignidade, não tenho segurança, não tenho educação, não tenho oportunidade, me ajuda. Não, mas aqui nós não somos obra assistencial. Meu irmão, isso é para o Estado. Saúde é com o Estado. Necessidade é com o Estado, mas minha casa está caindo o telhado. Mas isso não é problema meu não, meu irmão. Vai na prefeitura. Você tem que pedir ajuda a alguém, não é na igreja não. A igreja não é para isso não, meu irmão. Igreja é para orar, jejuar, estudo bíblico, para fazer vigília de louvor, para fazer mapeamento genealógico, veredas antigas, cura interior, batismo com o Espírito Santo. A igreja é para isso. Mas eu pensava que aqui eu ia ser amado, ia ser cuidado, as pessoas iam se envolver com os meus problemas, iam me ajudar. Não, meu filho, isso aqui não é centro espírita não. Quem faz isso são os espíritas. Sabe qual é a vontade que eu tenho? É de dizer, dá licença, eu vou ficar com os espíritos. É que eles são mais parecidos com Jesus do que vocês. Por isso que Gandhi disse, eu acredito em Cristo. Eu não acredito em vocês cristãos. Porque nós não nos preocupamos com nada que diga respeito à justiça. A justiça é um problema do Estado. Nem com a dignidade, nem com a moradia, nem com a saúde, nem com o transporte. Nós não estamos preocupados se o cara tem oportunidade, se ele tem educação, se ele tem emprego. Os evangélicos que estão no Congresso são para quê? São para melhorar as leis, para ajudar a população? Não. São para conseguir terreno para a igreja. São para conseguir palanque para o cara fazer um culto onde não pode. São para conseguir benefícios para você fazer empreendimentos para atrair crente. É uma política de gueto. Se fosse gente preocupada com a terra e com as dores dos homens, eles fariam ações de justiça para todos, mas não. É gente movida por denominações poderosas, por pastores poderosos, para fazer conchavos e esquemas para botar dinheiro no gasofilaço dessa gente safada. Porque os políticos evangélicos são os mais corruptos que existem, os mais safados e sem vergonhas que existem. Nos últimos 20 anos, os maiores escândalos políticos tinham evangélicos no meio. Evangelho claustrofóbico. E aí lá em Atos eles estavam discutindo quem é que ia limpar as mesas e quem é que ia pregar a palavra. Aí o cara que limpava as mesas, sabe quem era? Estevão. Você sabe quem foi Estevão? Foi o primeiro mártir em Jerusalém que morreu apedrejado. Pedro fez uma pregação tão contundente que nem Paulo, nem João, nem ninguém conseguiu fazer igual a pregação de Estevão. Estevão morreu, foi a primeira vítima, foi o primeiro mártir. E ele era um desses que limpava as mesas.
Sabe qual foi outro que limpava as mesas e fez um avivamento em Samaria, que se converteu todo mundo? Foi Filipe. Filipe era outro desse aqui que limpava as mesas. Porque o fato de você estar trabalhando no serviço, no cuidado, na ação social, não quer dizer que você é um alienado da fé, não. Porque o texto diz que eles tinham que ser cheios do Espírito Santo, que ter bom testemunho e sabedoria. Funções diferentes, mas não hierarquicamente maior ou menor. Mas ninguém quer, meu irmão, todo mundo quer o púlpito. Venha para cá, eu estou doido para dar esse microfone a alguém. Eu sonho com um dia que surja um pastor aqui que venha para cá dividir comigo. Surja um não, sejam logo 5, porque eu não preciso mais nem ficar aqui. Agora eu queria lhe dizer uma coisa. Para que você hoje deite e não durma. Meu objetivo é que você tenha uma insônia, que você acorde amanhã com os olhos tudo inchados. O que é que você está fazendo com a sua profissão? O que é que você está fazendo com os seus recursos? O que é que você está fazendo com os seus dons? Você pensa que você ganhou isso para quê? Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus vai cobrar de você. Você vai um dia estar diante de Deus e você vai sofrer o juízo de Deus, porque você recebeu e você fechou a sua alma ao aflito e ao necessitado, ao enfermo, ao quebrado, ao caído, ao deprimido, ao excluído, ao prostituído, ao preso, e você fechou a sua alma a ele. Você vai ser cobrado, porque isso também é evangelho. Ah, pastor, mas eu abri minha casa para fazer estudo bíblico. E daí? Todo domingo eu ia lá, ouvia o senhor pregar aquelas mensagens que deixavam todo mundo perturbado. E daí? Eu trabalhei em 154 eventos. E daí? Isso é só uma parte, meu irmão. E a outra? E as outras ações que dizem respeito ao próximo? Porque é amar a Deus sobre todas as coisas, mas também é amar o próximo como a si mesmo. Porque Deus escolheu ser amado no próximo. Como você pode me dizer que ama a Deus a quem você não vê, e você não ama ao próximo a quem você vê, conforme diz o apóstolo João? O que você está fazendo com seus dons? O que você está fazendo com os seus talentos? O que você está fazendo com os seus recursos, que você não pode fazer nada para ajudar? Você é incapaz de levantar o telhado de uma casa que está caindo, você é incapaz de comprar um colchão para uma pessoa que está cheia de escária, porque está cheia de enfermidade, deitado numa cama, deprimido. O que você está fazendo? Você é advogado que não pode vir aqui um dia para sentar com gente que está cheia de dívida e dar uma orientação. O que você está fazendo, médico, que você não pode vir aqui um dia atender de graça? O que você está fazendo, psicólogo, que você não pode vir aqui pegar um menino desse que está sem perspectiva para a vida, que está se entregando ao tráfico, virando avião, que daqui a pouco a polícia vai matar e vai virar estatística? O que você está fazendo? Qual é a sua parte nesse latifúndio? Qual é a sua responsabilidade nisso? E você vem me dizer que isso é evangelho, e que você é evangélico, e que você tem compromisso com Deus? Você é músico que podia estar ensinando aqui um instrumento? Você é engenheiro que podia estar vendo uma casa que está toda rachada? Por favor, você técnico de informática que podia estar ensinando informática básica? Você que trabalha com RH que podia ajudar a fazer um currículo? Você que tem experiência de ser empresário que podia estar ajudando o pequeno comerciante a organizar o negócio dele? Você que é professor formado em letras que podia estar alfabetizando adultos? Ah, pastor, mas eu já jejum, vou na reunião de oração, participo das Déboras, vou na vigília na sexta-feira, trabalho no encontro e vou domingo no culto e dou o dízimo. Você vai para o inferno. E eu estou dizendo com todas as letras para você, porque isso não é o evangelho. Isso é hipocrisia. Isso é falsidade. Jesus não tolera as falsidades. Isso é mentira, isso é disfarce, isso é estelionato. Isso é se esconder atrás daquilo que é conveniente.
Eu quero concluir dizendo o seguinte: eu quero dar uma chance de você mudar isso. Eu não sei as outras comunidades porque eu não sou responsável por elas, mas por essa aqui eu sou. Eu quero lhe dar uma chance de você mudar isso. A gente tem essa estrutura todinha aqui, são quase 1.000 metros quadrados. A gente utiliza isso aqui 2 vezes por semana. Era uma, agora tem 2. Porque um grupo aí juntou-se para ter um momento de oração, de compartilhar na quarta-feira. Mas era uma só, esse encontro do domingo. Essa estrutura todinha, cheia de sala, com ar-condicionado, com cadeira. Esse espaço aqui todinho, que pode botar tatame, que pode botar aqui material de ginástica, que pode botar aqui pilates, você pode botar aqui o que você quiser. Porque o que é santo aqui são as pessoas, não são as paredes, não tem mais altar, não tem mais nada. Tem mais sala ali, tem aqui o pátio aqui. Eu quero fazer um desafio a você, meu irmão. Vamos transformar isso aqui numa fábrica de serviço? Vamos transformar isso aqui numa usina de solidariedade? Vamos adotar esse morro aqui, não a cada 60, 90 dias com um abração do bairro. Vamos abrir isso aqui todo dia na semana? Ah, pastor, não dá para abrir todo dia não. Vamos começar com 3 dias. Terça, quarta e quinta de noite. Você que é advogado, você que é professor, você que é psicólogo, você que é médico, você que é dentista, você que é empresário, você que ensina artes marciais, você que é músico, você que gosta de ensinar dança, você que pode fazer fisioterapia. Vamos abrir isso aqui 3 vezes por semana, de noite. No sábado de manhã, fazer um mutirãozão aqui, abrir para a meninada aqui, para a gente ajudar essa gente. Vamos passar filme para eles. Vamos contratar um pipoqueiro, comprar Coca-Cola para eles assistirem 1 vez por mês um filme de graça. E não é para eles virem para a nossa igreja, não. Não é para se tornar membro dessa comunidade, não. Não é atrás do dízimo dele que eu estou, não. Fique na sua igreja. Continue onde você está. Mas aqui, a gente quer fazer alguma coisinha, por mínimo que seja, para aliviar o seu sofrimento. Aí vocês estarão vivendo o evangelho integral. Aí vocês vão estar vivendo a fé com todas as suas implicações e com todos os seus desdobramentos. Porque eu mostrei para vocês aqui em Atos 2 como é que eles viviam. E eles viviam de forma equilibrada. E esse texto de Atos não gerou aqui uma elite espiritual e um grupo de nível médio, não. Aqui não são os doutores e os de nível médio, não. Aqui todo mundo era cheio do Espírito Santo, tinha bom testemunho, e qualquer um que abrisse a boca, o fogo de Deus vinha, e a cura se manifestava, e o demônio era liberto, e o cara era salvo. Porque é assim que narra o texto. E nós estamos aqui semana após semana. E você aí cheio de habilidades, cheio de talentos. De noite você fica vendo novela, de noite você fica jogando videogame, de noite você fica no computador, no Facebook, de noite você vai para a sua malhação, para a sua ginástica, de noite você vai bater a sua pelada, de noite você vai andar de bike, de noite você vai para o cinema, de noite você vai tomar uma e você não consegue tirar um momento para vir aqui, já está tudo pronto, é só organizar, é só estruturar, é só sentar e fazer um programa. Para a gente subir esse morro aqui e dizer, ó, gente, tem tudo isso aqui, a gente está querendo ajudar e abençoar vocês. Pastor, custa quanto? Não custa nada. E vai ter que ficar lá? Não vai ter que ficar lá, não. Isso não tem nada a ver com você se tornar membro da nossa confraria, não. Você vai lá para ser ajudado, que a gente quer ajudar você. Ah, mas eu sou da Assembleia de Deus, então continue lá. Ah, mas eu sou da Batista, então continue lá. Ah, porque eu sou da Metodista, continue lá. Eu sou da Presbiteriana, continue lá. Eu sou do Candomblé, continue lá. Eu sou espírita, continue lá. Porque não é por força, nem por violência. Mas diz o Senhor, é pelo meu espírito. E eu vou lhe dizer uma coisa. Nós estamos aqui há 3 anos. Eu já preguei mais de 100 mensagens aqui nesse púlpito que estão lá no Facebook. Preguei quase 300 mensagens. Um terço eu publiquei. Mas no dia que a gente começar a fazer isso,
essas mensagens que serão pregadas por vocês serão muito mais impactantes do que todas as mensagens juntas que eu preguei. Me ajude a fazer isso. Me ajude a transformar isso aqui num espaço de esperança. Me ajude a transformar isso aqui numa casa de misericórdia. Me ajude a fazer disso aqui um centro de solidariedade. Me ajude a transformar isso aqui numa igreja, não num circo. E que o Senhor essa manhã tenha falado com você, tenha desafiado você, tenha motivado você. Eu vou apresentar um projeto para vocês nos próximos dias. E aí eu quero ver quem quer mesmo. Quem quer se comprometer mesmo com Jesus. E quem quer viver de uma religião vazia, de domingo, que não dura 2 horas depois que você sair por aquela porta. E você que me escuta, faça isso. No seu pequeno grupo, na sua igreja. Chame os seus pastores, os seus líderes. Pegue essa mensagem, passe com eles. Mande eles ouvirem. Reflitam. Considerem se o que está sendo dito não é a verdade e não é o Evangelho. E que Deus nos abençoe, nos console e nos confronte. No nome de Jesus. Amém.